Essa aula é sobre corrente elétrica, pessoal. Segue o vídeo aí. Bom, pessoal, para começar é necessário que vocês entendam e lembrem, né, que todo corpo ele é constituído por átomos. E todos esses átomos, né, têm elétrons, tudo bem? Então nós temos aqui um pedaço de fio e esses elétrons estão num movimento desordenado. Cada um para cada canto, pode ver que a setinha para cima, a setinha para o lado. Então o movimento está desordenado, eles estão ali, tudo bem? Então quando eu seguro um pedaço de fio, não tomo um choque. Agora, quando eu ligo esse fio a um gerador elétrico, isso aqui é representação de um gerador, tá? Pilha, baterias, tomada, isso é um gerador elétrico. O traço maior, positivo, traço menor, negativo. Então o gerador a gente representa assim no circuito, tá? São dois traços paralelos, o maior de mais, menor de menos. Polo positivo, polo negativo do gerador. Quando eu faço isso, né, eu acabo ordenando, né, fazendo com que os elétrons tomem esse sentido aqui, ó, sendo atraídos, né, para o polo positivo. Carga de sinais diferentes se atraem. Então aqui eu passo a ter um movimento ordenado. Esse movimento ordenado, esse fluxo de cargas, é que eu chamo de corrente elétrica, tá? Uma coisa interessante, em metais, cara, eu só admito movimentação de elétrons, tá? Movimento de próton para um lado, cátion, ânion para o outro, isso é só em solução eletrolítica ou então em plasma. Então, como a gente está falando de fio condutor, movimentação de elétrons, tudo bem? Então os elétrons acabam tomando, cara, esse sentido aqui, ó. Esse é o sentido real da corrente elétrica. Porém, a gente já trabalhava com corrente elétrica há muito tempo. Quem descobriu o elétron foi J.J. Thomson, tá? No final do século XIX. Então o elétron é praticamente de 1900. E corrente elétrica é de muito antes. Então já existia um sentido convencional para a corrente elétrica. O mesmo sentido do campo elétrico, que é do mais para o menos. Tá? Do mais para o menos. Então o que ficou? Ficamos com o sentido convencional, que já havia sendo trabalhado, já tinha sido discutido, tá? A gente já estava acostumado a usar do mais para o menos. Depois o elétron foi descoberto, e foi descoberto que ele se movimentava nesse sentido, no sentido oposto. Então ficamos com o sentido convencional, que é do mais para o menos. Bom, agora como calcular a corrente elétrica, né, pessoal? A gente não calcula a corrente elétrica, a gente calcula a intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica vai ser a quantidade de carga que atravessa esse condutor no tempo. Está aqui, ó, a intensidade de corrente, quantidade de carga, variação de tempo. Então é mais ou menos um fluxo de cargas, tá? Num dia, num feriadão, por exemplo, é comum se medir a quantidade de carros que passa pela ponte Rio-Niterói, no sentido da região dos lagos. Então seria mais ou menos essa medida, tá, pessoal? A quantidade de portadores de carga que está passando por determinado condutor no tempo, tá? Carga em coulomb, tempo em segundos, dá origem ao famoso ampere. Bom, pessoal, toda vez que você se deparar, tá, com uma questão que envolva gráfico de corrente por tempo, a área desse gráfico me dá a quantidade de carga, tá? Aqui embaixo eu tenho a base, aqui eu tenho a altura. Se fosse um retângulo, seria base vezes altura, área. Mas estou colocando essa área aqui para representar uma área qualquer. Logicamente vai vir uma figura geométrica conhecida de vocês, um triângulo, um trapézio, tá? Um retângulo. Importante saber o seguinte, que a área é numericamente igual à quantidade de carga que atravessa esse corpo. Lembrando também que eu posso pegar aquela equação de corrente e isolar a quantidade de carga. Fica mais sonoro, tá, pessoal? Fica mais sonoro, fica mais fácil decorar assim. Equação do kit. Lembrando, a matéria lá de eletrostática, que a quantidade de carga também pode ser um múltiplo inteiro da carga elementar, né? Tanto a carga do próton quanto a carga do elétron. É comum algumas questões essas equações se igualarem, tá? I delta T igual a N vezes Z. Tudo bem? Existe aqui, pessoal, uma banda famosa, uma banda de rock famosa, AC/DC, né? O que significa isso? Corrente contínua, corrente alternada. Tem um documentário muito interessante no YouTube, foi um documentário do History Channel, tá no YouTube, Guerra das Correntes. Também tem um filme agora novo na Netflix, que fala a mesma coisa, Guerra das Correntes. Foi a guerra que ocorreu entre Thomas Edison
e Nikola Tesla, tá? Um defendendo a corrente contínua, outro defendendo a corrente alternada. Não vou contar aqui, assiste o filme. Bom, corrente contínua não está dizendo, a corrente é constante. Isso aqui é encontrado em pilhas e baterias. A corrente só tem um sentido. Agora, a corrente alternada, ela trabalha nos dois sentidos, ela vai e volta. Isso aqui você encontra em tomada doméstica.